Nesse Shabat, vamos estar falando de Festa das Cabanas e fazer pergunta para vocês. Tem pergunta que eu não posso perguntar lá para o pastor da Igreja da Santa Inquisição, lá para o padre da Igreja da Santa Inquisição. Como que eu vou perguntar para o padre da Igreja da Santa Inquisição? Por que Israel não celebrou Cabana desde os dias de Yehoshua, filho de Nun, aquele que eles apelidaram de Josué? Por que os juízes não celebraram cabanas? Embora os juízes celebravam em Siló, nós vamos estar lendo também, uma festa semelhante à festa das cabanas. Por isso que o irmão Nilson diz, cuidado com as coisas semelhantes, com as coisas parecidas. Entendeu? Vocês foram chamados o quê? Para serem santos. O chamado é o chamado do nosso Deus. Sede santo, porque eu sou santo. E ser santo é aperfeiçoar nas coisas santas do Criador. Isto é ser santo. E não ficar insistindo em coisas antigas, em coisas passadas, em coisas depravadas do passado. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada as coisas de Deus. Então nós vamos estar lendo que esta festa dos dias dos juízes acabou como? Acabou com um estupro coletivo. Acabou em derramamento de sangue. Então as coisas parecidas não é agradável aos olhos do nosso Deus. Ou faz uma coisa certa ou não faz uma coisa certa. Então nós vamos estar esclarecendo aqui. Então a pergunta, você já imaginou eu chegar num pastor grego de uma igreja da Santa Inquisição e perguntar para ele, por que Israel não celebrou Cabana nos dias dos juízes? Ele vai rir da minha cara, você entendeu? Mas esta pergunta é a pergunta para os santos. Porque o santo, a tendência dos santos é o quê? É estudar, é querer saber as coisas de Deus. Entendeu? Então esta palavra aqui ó, é uma palavra direcionada aos santos. Entendeu? Não é uma palavra direcionada ao mundo. Porque o mundo já tem na sua cabeça, na sua mente, uma igreja ali. Ele serve a igreja da Santa Inquisição. E ele não quer mudança. Ele não quer mudança. Mas uma palavra direcionada ao santo é uma palavra diferenciável. É uma pergunta diferenciável. E tem perguntas, se eu fizer para o Papa, ele vai rir da minha cara. Você entendeu? Então é assim que funciona as coisas de Deus. Agora sobre a festa das cabanas. A palavra de Deus diz que o primeiro dia é santa convocação. E o último dia é santa convocação, o oitavo dia. Mas tem irmão que descansa os 7 dias. Então tudo que se faz ao Criador e você tem condição de fazer, é melhor. Porque a palavra fala que tudo que nós faz ainda é pouco por nosso Deus. Então se você não tem compromisso com o trabalho material, não tem compromisso com o patrão, entendeu? E você pode celebrar os sete dias, amém. Amém. Mas você não pode acusar aquele que fez o primeiro dia de santa convocação e o oitavo dia. Você não pode acusar, porque não é bíblico, não é palavra de Deus. Porque santa convocação, nós vamos estar lendo aqui, Levítico 23, 35 e 36, para ficar bem claro que a nossa tendência é aperfeiçoar.
a palavra de Deus, quando o irmão Nilson fala filho das trevas, porque o Senhor Yahushua usou o termo. O Senhor Yahushua usou a palavra filho das trevas. O Senhor Yahushua diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então não é uma palavra do irmão Nilson. O irmão Nilson tem que trazer a palavra de Deus para vocês como ela é. Vocês vê, vamos comparar uma festa satânica, uma festa mundana, que se celebra uma vez por ano, o carnaval. Quando termina o carnaval, o que eles fazem? Eles já estão programando o próximo carnaval, porque eles são fiel àquilo que eles fazem aos seus deuses estranhos. Por isso que o Senhor Yahushua disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você entendeu? Aí chega o dia da cabana, vai atrás de madeira, vai atrás de lona, vai atrás disso, vai atrás de ferramenta, vai atrás de local, vai atrás de alugar terreno. Mas teve um ano para fazer isso aí. Eu estou dizendo que os filhos das trevas fazem isso. Os filhos das trevas fazem isso. Essas grandes festas satânicas do carnaval, quando termina o carnaval, eles fazem um avaliamento do que vai recuperar para a próxima festa já. Eles já pensam daqui a um ano. Embora nós sabemos que o amanhã não nos pertence. Mas nós temos que ser prudentes com as coisas do Criador, porque nós fomos chamados para ser santo, como Ele é santo. É um chamado dele, não é um chamado do irmão Nilson. Se fosse um chamado do irmão Nilson, talvez para vocês não valia nada, mas é um chamado do próprio Deus que fez os céus e a terra. Sede santo, porque eu sou santo. Como que é o Salmo 100? Aquele chamado, celebrai ao Senhor com alegria todos os moradores da terra. Façam as festas do Senhor com alegria todos os moradores da terra. Então o chamado é para todos. O chamado é para todos. Vamos estar lendo aqui para o vídeo não ficar muito grande, porque são muitas coisas que o Criador tem nos dado através da sua palavra nesses últimos dias. O 23:35 de Levítico. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Primeiro dia, santa convocação. Isso ninguém muda. Ninguém pode mudar. Mas quem quer fazer a mais, fica os 7 dias de santa convocação. Quem quer fazer a mais para o Criador. Mas não é mandamento. Estão ouvindo? Não é mandamento. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ó, o 36. 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e ofereceis oferta queimada ao Senhor, dia solene, e nenhuma obra servil fareis. Estão ouvindo? Então é a palavra de Deus. É a palavra. Então não é a palavra de homem da terra que quer convencer vocês a fazer coisas erradas. Não. É a palavra de Deus que mostra o próprio Deus falando conosco. Aqui, ó. 8º dia tereis santa convocação, ofereceis oferta queimada ao Senhor, dia solene, e nenhuma obra servil fareis. Confirma aí na sua Bíblia, na sua Torá, Levítico 23, 35 e 36. Então agora vamos para os dias. Nós vamos estar ouvindo, perguntando. O Google confirma que os dias dos juízes não celebraram a festa das cabanas, mas se fazia uma festa semelhante.
Nós vamos estar lendo 2 versículos também de Juízes. De Juízes, para nós entender a palavra de Deus. 21 e 19 fala que é uma festa anual. E o 25 fala que o povo andava perdido. Naqueles dias não haveria rei, não tinha rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quer dizer, virou uma bagunça Israel nos dias dos juízes. Vamos estar lendo aqui, esta festa anual que era semelhante, nós vamos estar ouvindo depois também no Google, para nós entender a palavra de Deus, que é uma festa semelhante à cabana. E uma festa que vocês vai dar sequência aqui na leitura, esta festa de Siló, uma festa que acabou em um estrupo coletivo de mulheres, entendeu? Então as coisas que é semelhante, é parecida, a gente tem que procurar aperfeiçoar, fazer certo para agradar esse Deus bendito. Aqui, 21 e 19 de Juízes. Então disseram, eis que de ano em ano, aqui você vai estudar que é a festa das cabanas, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobre Betel e Siquém e para o sul de Lebona. Aí vocês vão dar sequência na leitura, eu não vou ler para o vídeo não ficar aqui muito grande. Vocês vão ver que essa festa terminou em um estrupo coletivo. Estão ouvindo? Isso é as coisas semelhantes que fazem de qualquer maneira para o Deus Criador. Ó, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Estão ouvindo? Então cada um fazia o que queria e não observava a palavra de Deus. Cada um fazia o que era reto, o que era bem aos seus olhos. E aí vira o quê? Vira bagunça. Vira bagunça. Então vamos estar perguntando para o dicionário do Google. Neste momento, você pode também fazer uso desse dicionário e perguntar esta frase aqui para o Google. Vamos estar perguntando, no tempo dos juízes, Israel não celebrou festa das cabanas? Para nós entender a palavra de Deus. De acordo com o Google, porque essa geração, o Senhor Yahushua diz que haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para essa geração, porque essa geração tem tudo na mão para estudar. Tem tudo na mão para voltar a Deus. Tem tudo na mão para dizer não à Igreja da Santa Inquisição. Então essa é a nossa geração, a chamada geração Z. Está falando aí, e nos jornais, nas comunicações, nas mídias, chamando de geração Z, e vocês não acordam? A afirmação de que Israel não celebrou a festa dos tabernáculos durante o período dos juízes não é precisa. A Bíblia indica que a festa foi celebrada, mas talvez não com a mesma fidelidade ou significado que foi restaurado em momentos posteriores, como no tempo de Neemias. Onde a Bíblia descreve a celebração? Neemias 8:17 da manhã. Este versículo menciona que os filhos de Israel não tinham feito assim desde os dias de Josué. Embora possa parecer que a festa não foi celebrada por um longo tempo, a interpretação mais aceita é que a celebração feita no tempo de Neemias foi a mais completa e significativa desde a época de Josué, não que a festa tinha sido totalmente negligenciada. O foco é a maneira correta e sincera de celebração, não a ausência total dela.
9 e 19 da noite menos 21. Este texto sugere que uma festa anual era realizada em Siló, onde o tabernáculo estava localizado durante o período dos juízes. Embora não seja explicitamente chamada de Festa dos Tabernáculos, a descrição de jovens benjamitas à espreita em vinhas durante a festividade sugere que era uma das festas anuais que os israelitas eram obrigados a observar. Outras evidências bíblicas. As 3 festas anuais. As Escrituras ordenavam que os israelitas celebrassem 3 grandes festas anuais: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Essas festas foram estabelecidas como leis perpétuas para o povo de Israel. Período dos Reis. Mais tarde, no tempo dos reis, a celebração completa da festa foi retomada. Em 1 Reis 8:2, por exemplo, a dedicação do Templo de Salomão é associada à Festa dos Tabernáculos. A inconsistência na observância das leis de Deus durante o período dos juízes era uma característica comum devido à desobediência do povo. Portanto, é possível que a celebração da Festa dos Tabernáculos, como outras leis, tenha sido negligenciada, mas a ideia de que a festa não foi celebrada de forma alguma não se sustenta. Estão ouvindo? Então isso aí é o parecer do Google a respeito da festa das cabanas. E só para fortalecer os últimos versículos do livro de Zacarias, Zacarias 14, ali nos últimos versículos, você vai ver que no milênio, as famílias da terra, com cada uma com o seu representante, irá a Israel celebrar esta festa, a festa das cabanas. Leia lá Zacarias 14, nós não vamos ler os últimos versículos. Vocês vão ver que as famílias da terra, no milênio, irão celebrar a festa das cabanas. Por isso que a palavra diz que os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, para esta festa e para celebrar isso tudo junto com o Deus de Israel, o Senhor Yehoshua HaMashiach. Então agora vamos para o livro de Neemias. Um pouco a gente vai falando, indicando, e o Espírito do Criador que fala melhor nos corações, nas vidas das pessoas. A gente resume, mas o Espírito do Criador traz todo o conteúdo para o coração daquele homem que ouve, daquela mulher que ouve e recebe a palavra de Deus sem fazer aquilo que se chama desprezo, né? Que as pessoas tratam muito com desprezo a verdade em cima desta terra. Então, no livro de Neemias, Neemias foi um grande homem. Mas lendo o capítulo 8, você vai ver que ao lado desse grande homem tinha grandes pessoas que ajudaram Neemias nessa restauração. Esse Esdra aparentemente era um homem da época, um homem rico, um homem que era escriba e, além de escriba, sacerdote. Estão ouvindo? E diz que este homem ajudou muito na restauração da obra de Deus nos dias de Neemias. E se você for ler aqui todo o capítulo, você vai ver que muitos homens se assentou do lado de Neemias para ajudar, para ouvir, para aprender, para apoiar aquele trabalho. Embora os inimigos também foram muitos. Vocês vão ver isso aí. Porque todo aquele que escolhe a verdade, com certeza ele vai ter inimigos. Mas ele vai ter pessoas também que o apoiem, pessoas que o ajudem. Vamos ler aqui alguns versículos de Neemias para o vídeo não ficar aqui muito grande. 8, versículo 1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel, a sua cidade, todo o povo ajuntou
como um só, união. O povo se ajuntou como se fosse um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, aqui já mostra Esdra como escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Ó, versículo 2. Esdra, o sacerdote, quer dizer, 8.1 apresenta Esdra como escriba. 8.2 apresenta Esdra como sacerdote. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês, o primeiro dia das cabanas, ouvir a palavra de Deus. Ó, versículo 4, vamos pulando para o vídeo não ficar muito grande. Esdra, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, não é altar. Púlpito é uma coisa, altar é outra. Às vezes ele chama o altar de púlpito. Ele chama o púlpito de altar para se condenar mais ainda. Porque o altar é uma coisa separada, era uma coisa que se fazia o altar para invocar o nome do Senhor. O altar era para pôr o sacrifício, mas também é outro estudo. Esdra, o escriba, estava sobre o púlpito. Aqui, o versículo 4 fala fala mais de 10 varões valorosos que ajudaram Neemias a restaurar. Ao 5. Esdra abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. Quando abriu o livro da lei, o povo se levantou e pôs-se em pé para ouvir a palavra de Deus. Esdra, ao versículo 6, Esdra louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Quando Esdra adorou ao Senhor, quando Esdra louvou ao Senhor, o povo caiu de rosto em terra, adorando aquele que fez os céus e a terra. Depois, agora, vamos para o versículo 9. Neemias, que era governador, entendeu? Embora que ele não quis, mas naquele momento estava governando a restauração da obra de Deus ali naquele lugar. E o sacerdote Esdra, o escriba, aqui já mostra Esdra como sacerdote e escriba, o versículo 9. Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram, todo o povo este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Estão ouvindo? O povo, quando ouvia a palavra de Deus, o povo chorava nos dias de Neemias. Isso é temor. E se tem temor, o que tem? Se tem temor, com certeza vão aprender a palavra de Deus, porque é assim que está escrito. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. O princípio do conhecimento é o temor de Deus. Então, nos dias de Neemias, aprenderam a palavra de Deus porque tinha temor. Quando ouvia a palavra de Deus, eles choravam. Estão ouvindo? Eles tinham temor. Não tinha zombaria, não tinha desprezo, entendeu? Às vezes fazia ao contrário. Eles choravam. Ao versículo 14. E acharam escrito na lei do Senhor, ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do 7º mês. Quer dizer, já foram aprendendo por causa do temor. Estão ouvindo? Encontraram no livro da lei, enviada ao ministério de Moisés, entendeu? Que ali era a festa das cabanas. Já começaram a aprender.
Aqui ó, o versículo 16 fala assim que a festa pode ser celebrada no terraço das casas. Estão ouvindo? Então não é mandamento do homem, faz lá no terraço. Não. É mandamento da palavra de Deus. Se você tem temor, com certeza você vai aprender, certo? O versículo 16, acompanha aí na sua Bíblia. Saiu, pois, o povo de tudo, trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça de porta de Efraim. Versículo 17. E toda a congregação que voltaram do cativeiro fez cabanas, e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde Yehoshua, filho de Nun, aquele que eles apelidaram de Josué. Estão ouvindo? Até aquele dia houve muito grande alegria. Estão ouvindo? Aqui fala que como que eles agiam nos dias da festa, lendo a palavra de Deus, aprendendo a lei do Criador, aprendendo as coisas do Criador. Aqui, ó, o versículo 8 e 18 de Neemias. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram solenidade a festa 7 dias, e no 8º dia, festa do encerramento, segundo o rito. Então esta é a palavra de Deus. A pergunta é, por que os juízes não celebraram cabanas? Para quem que eu tenho que perguntar? Para vocês que traz o nome do Deus de Israel. Para vocês que não aceitam os crimes da Igreja da Santa Inquisição. Porque não é, volto a falar, não é uma pergunta que eu faço para aquele pastor grego de Roma, empregado que ganha salário. Ele não, se eu perguntar, ele vai rir da minha pessoa. Se eu perguntar para um padre, eu tenho que marcar um horário com ele, uns 8 ou 10 dias para falar com ele e fazer esta pergunta para ele. Por que os juízes não celebraram festa das cabanas? Embora os juízes tinham sacerdote de Deus ali. Tinha os ruins, sim. Mas tinha ali aqueles... Samuel era ruim? Não. E quem passou pelos dias dos juízes? O rei Davi. Saul. Quem que ungiu Saul como rei de Israel? Sacerdote e juiz. Samuel. Samuel era sacerdote e juiz. Então, essa aí são dicas para vocês estudarem a palavra de Deus. Por que não celebraram festa das cabanas? Os juízes diz que governou Israel de 300 a 350 anos. E não celebraram cabanas. Depois de Yehoshua, filho de Nun, aquele sucessor de Moisés que apelidaram de Josué, entra os juízes. E depois que saiu os juízes, entra o reinado. O povo pede um rei. E em Israel tinha um homem segundo o coração de Deus, Saul. Segundo o coração de Deus, Saul. Unge ele de rei de Israel. E no final ele se desvia. Ele deixa as coisas de Deus para fazer coisas contrárias. Então, essas aí são dicas que eu estou dando
para vocês começarem o estudo, começarem a estudar. Diz que teve os 2 juízes que reinou mais em Israel foi Gideão, 40 anos, e Débora, 40 anos. São dicas que eu estou dando para facilitar mais o estudo de vocês. É bom estudar porque é mandamento. A palavra diz: cresça na graça, cresça no conhecimento, entendeu? Estude mais sobre aquela festa que Israel fez nos dias dos juízes, semelhante à festa das cabanas, que terminou naquele crime bárbaro. Estão ouvindo? Então as coisas do Senhor se aprende como? Com o temor. Você vê as pessoas aqui nos dias de Neemias, ouvia a palavra de Deus e chorava, e temia, mas também aprendia. Porque aí se cumpre a palavra de Deus. Que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento. Então é dia de nós crescer nessa graça, é dia de nós crescer nesse conhecimento, porque também é mandamento. Vocês já viram alguém pregar isso? Que crescer na graça e conhecimento é mandamento de Deus? É que ninguém prega isso. Mas o Criador, com sua bondade, tem nos trazido esta palavra e mostrado, é mandamento. Crescer na graça e conhecimento é mandamento. Fique com essas palavras. Temos mais um ano para nós estudar, para nós, a cada ano, melhorar para esse Deus que fez os céus e a terra e o teu santo nome de Israel.